A poeira da estrada grudava na minha pele como uma camada de abandono. Cheguei ao sítio numa tarde de outubro, quando o sol já queimava baixo e vermelho sobre os pastos secos. O táxi me deixou no portão quebrado e foi embora rápido, como se aquele lugar fosse contagioso. Fiquei ali parada, segurando minha mala velha com uma mão e limpando o suor da testa com a outra, olhando para o que restava da herança. Não era herança. Era abandono documentado. As cercas caídas se arrastavam pelo chão como cobras mortas. O galpão principal pendia para um lado, sustentado mais pela força do hábito do que por estrutura. A casa, pequena e de tijolos à vista, tinha janelas sem vidro, porta empenada e um cheiro de mofo que vinha de longe. Ao redor, o mato alto escondia o que antes devia ter sido um terreiro. E o silêncio. O silêncio era tão pesado que doía nos ouvidos. 3 meses antes, eu tinha enterrado o Renato. Câncer. Rápido demais para a gente se despedir direito. Ele morreu, me segurando a mão, pedindo desculpa por me deixar sozinha. Eu disse que estava tudo bem, mas a gente sabe quando mente para quem a gente ama. Não ficou nada. Nem filhos, nem dinheiro, nem parente que quisesse me abrigar. Sobrou essa notificação fria de um tabelião. Eu tinha herdado o sítio de um tio distante do Renato, um homem que eu nunca conheci e que morreu sem deixar mais ninguém no mundo. Na vila, a 10 quilômetros dali, todo mundo conhecia o lugar. E todo mundo ria de mim. Aquilo ali não vale nem a terra que pisa, dona Elisa, disse o dono do armazém quando fui comprar mantimentos. O velho Josias deixou aquilo virar um cemitério de bicho. A senhora vai passar fome. Herdou foi maldição, comentou uma mulher na fila, balançando a cabeça com pena fingida. Eu não respondi. Peguei meu saco de arroz, meu pedaço de rapadura e voltei para o sítio a pé, debaixo do sol. Não tinha escolha. Aquele lugar era tudo o que me restava. A primeira noite foi a pior. Dormi no chão da sala, enrolada num cobertor fino que cheirava a mofo. O vento entrava pelas frestas da parede e fazia um barulho fantasma. Eu rezei o terço inteiro 2 vezes, tentando espantar o medo e a solidão. Mas eles não saíam, grudavam em mim feito carrapato. Quando o sol nasceu, saí para conhecer o que era meu. E foi aí que eu vi. Atrás da casa, espalhados pelo terreno, como destroços de naufrágio, estavam os animais. 5 galinhas magras demais, que nem conseguiam ciscar direito. Uma vaca velha, costelas à mostra, olhos fundos, deitada na sombra de uma árvore seca. 3 cabras com feridas abertas nas patas, moscas em volta. Um cavalo preso a uma estaca com corda grossa, manco, a pelagem fosca e cheia de carrapatos. E um cachorro vira-lata, preto e branco, sentado longe, me observando com desconfiança. Nenhum deles tinha água limpa, nenhum deles tinha comida. Eu me ajoelhei ali no meio do terreiro e chorei. Chorei pelo Renato, chorei por mim, chorei por aqueles bichos que ninguém quis cuidar, chorei porque o mundo inteiro parecia um lugar onde tudo que sobra acaba esquecido. Mas depois de chorar eu me levantei, voltei para casa, lavei o rosto na água da cisterna, amarrei o cabelo e voltei para o terreiro. Peguei um balde velho, enchi de água e levei para as galinhas. Elas beberam desesperadas. Depois levei para a vaca, para as cabras, para o cavalo. O cachorro continuou longe, só olhando. Eu também não confio em ninguém, falei para ele. Mas a gente vai ter que se entender. Nos dias seguintes, aprendi a sobreviver. Limpei a casa como pude. Consertei a porta, tapei as frestas. Fiz uma fogueira no quintal e cozinhei arroz com sal. Comia pouco, muito pouco, porque dividia o que tinha com os bichos. As galinhas ganhavam uns grãos, a vaca, capim que eu cortava com as próprias mãos. As cabras, folhas de mandioca. O cavalo, milho velho que encontrei num saco furado no galpão. E o cachorro observava de longe. Até que uma noite, depois de 3 semanas, ele se aproximou. Devagar, cauteloso. Sentou a 2 metros de mim enquanto eu comia na varanda. Não pedi nada.
Só deixei um pedaço de pão no chão, perto dele. Ele pegou e ficou. Você é igual a mim, sussurrei. Sobrou. Foi naquela noite que percebi. Eu não estava sozinha. Não mais. Aqueles bichos rejeitados, feridos, esquecidos, eles eram minha família agora. E eu ia cuidar deles, nem que me custasse tudo. O milagre dos rejeitados. A mudança começou com a vaca. Eu tinha batizado ela de Rosa, porque o Renato sempre dizia que eu era teimosa igual uma rosa brava, que floresce onde ninguém espera. Rosa estava morrendo. Qualquer um via. As costelas marcadas, o pelo sem brilho, os olhos fundos e sem vida. Ela mal se levantava. Passava o dia inteiro deitada debaixo da mesma árvore, respirando devagar, como se cada fôlego fosse um esforço grande demais. Na vila, quando comentei sobre ela, o veterinário riu na minha cara. Dona Elisa, aquela vaca já era. A senhora está jogando comida fora. Melhor abater logo e aproveitar o que der. Mas eu não conseguia. Olhava para Rosa e via a mim mesma, cansada, desistida, esperando o fim. Se eu desistisse dela, estaria desistindo de mim também. Então, fiz o que sabia fazer: cuidar. Todo dia, de manhã cedinho, eu levava água fresca para ela. Cortava capim verde dos poucos lugares onde ainda crescia. Limpava as moscas que pousavam em volta dos olhos dela. Conversava. Contava da minha vida, do Renato, de como a saudade pesava. Rosa não respondia, mas suas orelhas se mexiam quando eu falava. A gente não pode desistir, eu dizia, acariciando o focinho quente dela. Eu sei que está difícil. Para mim também está. Mas a gente aguenta mais um dia, só mais um. E Rosa aguentou. Depois de 2 semanas, ela começou a levantar sozinha. Depois de 3, voltou a pastar. E numa manhã de novembro, quando o sol ainda estava nascendo, eu saí no terreiro e vi Rosa em pé, mastigando capim, com os olhos diferentes, vivos. Chorei de novo, mas dessa vez de alegria. E então aconteceu o impossível. Rosa voltou a dar leite. Pouco, quase nada no começo, mas era leite. Vida, prova de que nem tudo estava perdido. Com as galinhas foi parecido. Elas eram 5 esqueletos ambulantes. Não botavam ovo, não ciscavam direito. Passavam o dia paradas na sombra. Eu fazia comida para elas com os restos que sobrava. Casca de mandioca, farelo de milho, folhas verdes. E todo dia, enquanto jogava a comida, eu falava: vocês vão melhorar. Vocês vão botar de novo. Eu sei, ninguém acreditava, nem eu mesma às vezes. Mas num dia de dezembro, quando abri o galinheiro improvisado que eu tinha feito com tábuas velhas, encontrei 3 ovos no ninho. 3 ovos pequenos, mas perfeitos. Segurei um na mão e sorri pela primeira vez em meses. Não era só ovo, era esperança. As cabras demoraram mais. Elas tinham feridas nas patas, infecções que não saravam. Eu não tinha dinheiro para remédio, então improvisava. Lavava com água morna e sabão de coco. Passava barro vermelho misturado com sal que uma velha da vila me ensinou. Enfaixava com panos limpos. E ficava ali, sentada no chão, segurando a pata de cada uma enquanto elas reclamavam. Eu sei que dói, eu dizia, mas vai passar. E passou. Devagar as feridas começaram a fechar. As cabras voltaram a andar sem mancar. E quando a menor delas, que eu chamei de Flor, encostou a cabeça no meu ombro uma tarde, eu soube que tinha valido a pena. O cavalo era o mais difícil. Ele se chamava Trovão, nome irônico para um bicho tão quebrado. Manco da perna traseira, pelagem cheia de feridas, carrapatos por todo lado. Ele ficava preso naquela estaca, olhando para o horizonte como quem já tinha desistido de tudo. Levei dias para me aproximar. Ele era desconfiado, arisco, bufava quando eu chegava perto, mas eu insistia, levava água, levava comida, e ficava ali, sentada no chão a uns metros dele, só fazendo companhia. Eu não vou te machucar, falava baixinho. Eu também estou cansada, Trovão, eu também estou quebrada,
Mas a gente não acabou ainda. Um dia ele deixou que eu tocasse seu pescoço. Depois que eu escovasse sua crina cheia de nós. Limpei os carrapatos um por um com as mãos, até ficarem vermelhas e doloridas. Passei óleo de cozinha para afastar as moscas. E soltei a corda. Você é livre, disse. Pode ir embora se quiser. Trovão ficou parado, olhando para mim. Depois deu 2 passos e parou de novo. Não foi embora. Ficou ali, perto da casa, como se tivesse escolhido ficar. E o cachorro virou minha sombra. Eu o chamei de Fiel, porque ele era. Dormia na varanda, me seguia pelo terreiro, latia quando alguém se aproximava. Ele era magro, cheio de cicatrizes, mas tinha nos olhos aquela lealdade que só bicho abandonado tem. Aquela gratidão silenciosa de quem foi salvo. Os meses passaram e o sítio começou a mudar. Não era mais um cemitério, era um lugar vivo. Rosa dava leite todo dia, as galinhas botavam ovos, as cabras pastavam tranquilas. Trovão deixou de mancar tanto. E Fiel me fazia lembrar que eu não estava sozinha. Mas algo estava diferente em mim também. Eu acordava mais cedo, trabalhava o dia inteiro, consertava cercas, limpava o galpão, plantava uma hortinha. Meu corpo doía, minhas mãos ficavam calejadas, mas meu coração estava menos pesado. Cuidar deles estava me curando. E foi numa tarde de janeiro, enquanto eu reformava o galpão para proteger os bichos da chuva que estava para chegar, que aconteceu. Eu pisava forte no chão de terra batida, pregando uma tábua, quando o som mudou. O chão soou oco. Parei. Bati o pé de novo. Oco. Fiel começou a cavar. Suas patas arranhavam a terra com fúria, como se soubesse que havia algo ali. Eu me ajoelhei e cavei junto. A terra estava solta. Depois de alguns minutos, minhas mãos tocaram madeira, uma tábua velha, enterrada. Puxei. Ela cedeu. E embaixo, coberto de terra e ferrugem, estava um cofre de metal. Meu coração disparou. Olhei ao redor, como se alguém fosse aparecer, mas só tinha eu, Fiel e o vento. Arrastei o cofre para fora. Era pesado, muito pesado. Tentei abrir, mas estava trancado. Peguei uma pedra grande e bati na fechadura até ela ceder. O metal gemeu, a tampa se abriu. E o que eu vi dentro mudou tudo. O segredo, enterrado. Dentro do cofre, a primeira coisa que vi foi papel. Papel velho, amarelado, dobrado e redobrado, tantas vezes que as marcas pareciam cicatrizes. Peguei com cuidado, com medo de que desmantelasse nas minhas mãos. Eram documentos, escrituras, contratos antigos escritos à mão, com aquela letra caprichada de quem aprendeu a escrever em outro século. Embaixo dos papéis, envoltas em pano de saco, estavam moedas. Moedas antigas, algumas de prata, outras de cobre, pesadas e frias. E no fundo, um envelope grosso. Abri. Dentro havia cédulas velhas, dinheiro de décadas atrás, e uma carta. Sentei ali mesmo, no chão do galpão, com Fiel ao meu lado, e li. A letra trêmula dizia: quem encontrar isto, saiba, juntei cada pedaço desta terra com o suor de uma vida inteira. Comprei aos poucos, de vizinhos que desistiram, de gente que fugiu da seca, de famílias que perderam a esperança. Nunca registrei direito porque não confiava em papel de cartório. Mas está tudo aqui, cada compra, cada acordo, cada palmo de chão que conquistei. Se você está lendo, é porque eu morri e ninguém quis este lugar. Mas saiba, esta terra vale, sempre valeu. Só precisa de alguém que acredite. Assinado Josias Ferreira da Silva. Eu li de novo, e de novo. Minhas mãos tremiam. O velho Josias, o tio distante do Renato, que eu nunca conheci, tinha comprado terras ao redor do sítio. Pequenas parcelas, lotes abandonados, pedaços de chão que ninguém mais queria. E estava tudo documentado ali, naqueles papéis antigos. Escrituras de compra e venda, recibos assinados, testemunhas. Só que nada disso estava registrado oficialmente. O sítio que eu herdara
Não era só aqueles poucos hectares de terra seca e abandonada. Era muito mais, muito mais. Guardei tudo dentro do cofre de novo, tranquei a casa e no dia seguinte fui até a vila. Procurei o único advogado do lugar, um homem magro e cansado chamado Dr. Almir, que atendia num escritório acima da farmácia. Ele me recebeu com desconfiança, mas quando viu os documentos, seus olhos mudaram. "Meu Deus do céu!" murmurou, folheando as escrituras. "Dona Elisa, a senhora sabe o que tem aqui?" "Sei que é terra", respondi a voz firme, "terra que me pertence." Ele levantou os olhos, surpreso com minha certeza. "A senhora vai precisar regularizar tudo. Vai dar trabalho, vai custar dinheiro que eu sei que a senhora não tem, mas se conseguir, esse sítio vira uma propriedade grande, muito grande." Saí de lá com a cabeça girando, voltei para o sítio, sentei na varanda e olhei ao redor. Rosa pastava tranquila. As galinhas ciscavam. Trovão descansava à sombra. Fiel estava deitado aos meus pés. E eu pensei, será que isso era um sinal? Será que Deus tinha me colocado aqui por um motivo? Os meses seguintes foram os mais difíceis. Dr. Almir me ajudou a organizar tudo. Eu não tinha dinheiro para pagar, então ele aceitou que eu pagasse aos poucos, com os ovos das galinhas, com o leite de Rosa, com o que eu conseguia produzir. Ele ia ao sítio buscar, e toda vez ficava impressionado. "A senhora transformou este lugar", disse uma tarde olhando ao redor. "Quando vim aqui pela primeira vez, anos atrás, isto era um deserto de tristeza." Eu não respondi, só sorri. Mas nem tudo foi fácil. Houve uma seca brava em março. O sol rachava a terra. A água da cisterna baixou tanto que eu tinha medo de faltar. Racionava cada gota. Bebia pouco para dar mais para os bichos. Emagreci. Minhas mãos ficaram ainda mais calejadas. Mas não desisti. E houve a tempestade de abril. Chegou de noite, sem avisar. O vento arrancou telhas, derrubou árvores, inundou o terreiro. Eu passei a madrugada inteira tentando proteger os animais, levando as galinhas para dentro de casa, amarrando o trovão no galpão mais seguro, segurando a porta para impedir que a água entrasse. Fiel latia sem parar. Rosa mugia, assustada. O mundo parecia estar desabando. Quando amanheceu, metade do galpão tinha caído. A cerca estava destruída. E uma das cabras, a Flor, tinha desaparecido. Eu saí procurando debaixo de chuva fina, chamando, gritando. Encontrei ela presa num buraco de lama, quase afogada. Puxei com força, escorreguei, caí junto. Mas tirei ela de lá. Carreguei no colo até a casa, lavei, esquentei, cobri com cobertores. Ela sobreviveu. E eu também. Foi naquele momento, molhada, suja de lama, segurando aquela cabra trêmula no colo, que eu entendi de verdade. Cuidar deles estava me salvando tanto quanto eu os salvava. Em junho, Dr. Almir chegou com a notícia. "Está tudo regularizado, Dona Elisa. Todas as escrituras foram validadas. O sítio agora tem 42 hectares. A senhora é dona de tudo isso." Eu não chorei, não sorri, só respirei fundo. "E agora?" perguntei. "Agora, a senhora decide o que fazer com esta terra." Olhei para Rosa, pastando tranquila. Para Trovão, que não mancava quase mais. Para as galinhas que botavam ovos todo dia. Para as cabras, saudáveis e fortes. E para Fiel, que me olhava com aqueles olhos cheios de lealdade. "Eu já decidi", falei, minha voz firme e clara. "Vou transformar este lugar num refúgio." Dr. Almir franziu a testa. "Refúgio? Para bichos que ninguém quer. Bichos abandonados, feridos, rejeitados. Vou fazer daqui um lugar onde tudo ganha uma segunda chance." Ele ficou em silêncio. Depois, sorriu. "A senhora é uma mulher estranha, Dona Elisa. Mas também é corajosa." Não era coragem, era propósito. Pela primeira vez desde a morte do Renato, eu tinha um motivo para acordar todo dia. O lugar que acolhe. A notícia se espalhou devagar, como tudo no interior. Primeiro foi o dono do armazém, que comentou com a mulher.
Ela contou para a vizinha. A vizinha comentou na missa. E de boca em boca, a história da viúva que cuidava de bichos rejeitados chegou aos ouvidos de quem precisava ouvir. O primeiro a aparecer foi o seu Damião. Ele chegou numa manhã de agosto a pé, puxando uma corda. Na ponta da corda, um cachorro velho, de pelo grisalho, cego de um olho, arrastando a perna traseira. O homem tinha lágrimas nos olhos. Dona Elisa, me disseram que a senhora cuida de bicho que ninguém mais quer. Depende, respondi, já descendo da varanda. O que aconteceu com ele? Foi atropelado faz 2 meses. O veterinário disse que não tinha jeito, que era melhor. Ele não conseguiu terminar a frase. Mas eu não tenho coragem, e também não tenho como cuidar. Sou velho, sozinho, mal me cuido. Peguei a corda das mãos dele e me ajoelhei ao lado do cachorro. Ele me cheirou, a cauda balançando fraco. Tinha fome, tinha dor, mas tinha vida. Como ele se chama? Trovão. Olhei para o meu cavalo pastando ali perto. Aqui já tem um trovão. Vou chamar ele de Vento. Pode deixar com a gente. Seu Damião apertou minha mão, agradeceu 3 vezes e foi embora aliviado. Vento ficou. Fiel foi cheirá-lo, desconfiado no começo, mas depois aceitou. E assim começou. Depois de Vento, veio uma gata prenha, abandonada na beira da estrada. Depois um cavalo de carga que o dono ia abater porque machucou a pata e não servia mais para o trabalho. Depois, 3 galinhas que escaparam de um caminhão de abate. Depois, uma cabra que nasceu cega e ia ser descartada. Cada um que chegava tinha uma história de rejeição. E cada um encontrava aqui um lugar. Eu não conseguia dizer não. Mesmo quando a comida começou a faltar. Mesmo quando o espaço ficou apertado. Mesmo quando eu acordava às 4 da manhã e só parava ao anoitecer, cansada até os ossos. Eu não conseguia virar as costas para um bicho que precisava de mim. Mas houve um dia que mudou tudo. Foi em setembro. Eu estava consertando a cerca do Pasto Novo quando vi um carro parado na frente do portão. Um carro bonito, da cidade. Saiu uma mulher bem vestida, de óculos escuros, segurando uma caixa de papelão. A senhora é Elisa? Perguntou, sem descer do salto alto. Sou. Me falaram que a senhora pega qualquer bicho. Depende do bicho e da razão. Respondi, limpando o suor da testa. Ela abriu a caixa. Dentro, 3 filhotes de cachorro, pequenos, ainda de olhos fechados, recém-nascidos. A cadela da minha filha teve esses. A gente não quer, não temos tempo para cuidar. Ou a senhora pega, ou eu vou jogar no rio. Senti a raiva subir pela garganta, mas respirei fundo. Me dá a caixa. Ela entregou aliviada e foi embora sem olhar para trás. Eu fiquei ali, segurando aqueles filhotes que caberiam na palma da minha mão, sentindo o calor deles, os gemidos finos. Precisavam de leite, precisavam de mãe, precisavam de cuidado constante. Dr. Almir apareceu no dia seguinte, trazendo documentos para eu assinar. Quando viu os filhotes, balançou a cabeça. Dona Elisa, a senhora não pode salvar todo mundo. Eu sei, respondi, alimentando um deles com conta-gotas. Mas posso tentar. Ele suspirou e se sentou na varanda ao meu lado. A senhora está ficando conhecida. O povo está começando a trazer tudo aqui. Vai chegar uma hora que não vai dar conta sozinha. Então eu peço ajuda. Para quem? Olhei para ele. Para você, por exemplo. Dr. Almir riu. Mas voltou no fim de semana seguinte e trouxe uma vizinha dele, e a vizinha trouxe o sobrinho, e aos poucos começou a se formar uma rede. Gente que doava ração, gente que consertava cercas, gente que trazia medicamento vencido da farmácia, que ainda servia para os bichos. Gente que simplesmente vinha passar a tarde ajudando. O sítio deixou de ser só meu. Virou de todo mundo que acreditava que era possível dar uma segunda chance. Mas nem tudo era fácil. Houve bichos que não sobreviveram. Um cavalo chegou ferido demais, e eu passei a noite ao lado dele, segurando sua cabeça até que ele partiu.
Uma gata morreu no parto, e eu chorei como se fosse família. Um cachorro foi picado por cobra e não resistiu. Cada perda doía, mas cada vida salva valia. E houve o dia em que tudo ganhou nome oficial. Dr. Almir chegou com um papel. Dona Elisa, eu registrei o lugar. Agora é um refúgio oficialmente reconhecido. Pode receber doações, pode pedir apoio, pode crescer de verdade. E o nome? Perguntei. Ele sorriu. Eu coloquei o nome que a senhora sempre diz. O lugar onde tudo ganha uma segunda chance. Segurei o papel nas mãos e senti algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Não orgulho de mim. Orgulho daquele lugar, daqueles bichos, de todo mundo que ajudou. Naquela noite, sentei na varanda como sempre fazia. Rosa estava no pasto, tranquila. Trovão dormia em pé, como o cavalo faz. As galinhas estavam no galinheiro. As cabras descansavam. Fiel estava ao meu lado. Vento dormia perto do galpão, e os 3 filhotes, agora maiores e de olhos abertos, brincavam no terreiro. Olhei para o céu cheio de estrelas e pensei no Renato. Você está vendo? Sussurrei. Eu achei meu lugar. E pela primeira vez, desde que ele partiu, eu não senti mais aquele vazio dentro do peito. Senti plenitude, o que floresce no silêncio. A transformação não foi barulhenta. Foi silenciosa, como tudo que realmente importa. Aconteceu aos poucos, em gestos pequenos que iam se somando, no latido alegre de Fiel toda manhã, no leite que Rosa dava sem falhar, nos ovos que as galinhas botavam, no galope manco, mas decidido de Trovão pelo pasto, e em mim. Eu não era mais a mulher que chegou aqui com uma mala velha e o coração vazio. Eu acordava antes do sol nascer, não porque precisava, mas porque queria. Meu corpo doía menos. Minhas mãos, antes tremendo de solidão, agora estavam firmes ao segurar uma corda, ao acariciar um focinho, ao preparar comida para 30 bocas diferentes. O sítio tinha virado um organismo vivo, e eu era parte dele. Mas foi numa manhã de outubro, exatamente um ano depois de eu ter chegado, que entendi de verdade o que aquele lugar significava. Eu estava no galpão, organizando a ração, quando ouvi o barulho de um motor. Um carro velho parou no portão. Saiu um homem de boné, mancando, segurando uma caixa. Atrás dele, uma menina de uns 10 anos, com os olhos vermelhos de chorar. "A senhora é Dona Elisa?" perguntou ele, a voz cansada. "Sou. Minha filha..." Ele respirou fundo. "Ela tem um coelho. Criou desde bebê, mas a gente vai ter que se mudar para a cidade. Apartamento pequeno, não pode levar bicho. E ela não quer que ele vá para qualquer lugar." A menina se aproximou segurando a caixa com força. Dentro, um coelho branco de olhos vermelhos, orelhas caídas. "Ele se chama Nuvem", disse a menina, a voz trêmula. "Ele gosta de cenoura e de ficar no sol de manhã. E ele tem medo de barulho alto." Ela estava chorando, mas tentando ser forte. Me ajoelhei na frente dela. "Você cuidou bem dele, não foi?" Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Você acha que se eu cuidar dele com o mesmo carinho que você cuidou, ele vai ficar bem aqui?" Ela olhou ao redor. Viu Rosa pastando. Viu Trovão descansando. Viu Fiel correndo atrás de Vento. Viu as galinhas ciscando felizes. E quando olhou de volta para mim, havia um pouco de paz nos olhos dela. "Acho que sim. Então pode deixar ele comigo, e quando você quiser saber como ele está, pode vir visitar." O pai agradeceu, emocionado. A menina me entregou a caixa, deu um beijo na cabeça de Nuvem e foi embora chorando, mas sem desespero. Só com saudade. Fiquei ali, segurando aquele coelho, e entendi. Não era só sobre salvar bichos. Era sobre salvar pessoas também. Era sobre dar para elas a paz de saber que o que elas amavam estaria bem cuidado. Nuvem se adaptou rápido. Soltei ele num cercado que Dr. Almir ajudou a construir. Ele pastava tranquilo, tomava sol, dormia na sombra.
E 2 semanas depois, a menina voltou com o pai. Quando viu Nuvem gordinho e feliz, ela sorriu pela primeira vez. Obrigada, disse ela, me abraçando apertado. Aquele abraço valeu mais que qualquer dinheiro. Os meses seguintes trouxeram mais histórias. Um senhor idoso trouxe seu cavalo de estimação, porque ia entrar num asilo e não podia levá-lo. Uma professora da vila trouxe 6 galinhas que iriam ser abatidas na escola. Uma família trouxe uma cadela que ficou velha demais e eles não queriam mais cuidar. Cada um chegava com culpa, com dor, com alívio, e cada um saía mais leve, sabendo que aqui seus bichos teriam dignidade. O refúgio cresceu. Ganhamos doações de ração. Voluntários vinham aos finais de semana. Até uma veterinária da cidade começou a vir uma vez por mês para fazer consultas de graça. Mas o que mais cresceu fui eu. Eu que tinha chegado aqui quebrada, viúva, sozinha, sem propósito. Eu que tinha herdado o que ninguém quis. Eu que quase desisti. Agora eu acordava todo dia sabendo exatamente por que estava viva. Foi numa tarde de dezembro, enquanto eu regava a horta, que senti a presença. Olhei para o céu, para o sol se pondo vermelho atrás dos morros, e falei baixinho. Obrigada, Renato, porque eu sabia que de algum jeito ele tinha me trazido até aqui. Tinha deixado esse sítio para mim não como castigo, mas como recomeço. Naquela noite, sentei na varanda pela última vez como a mulher que eu era antes. Fiel dormia aos meus pés. Rosa ruminava tranquila no pasto. Trovão estava deitado perto do galpão. As galinhas já estavam recolhidas. Vento roncava baixinho. Nuvem dormia no cercado. E os outros 30 e tantos bichos que agora viviam ali estavam em paz. Fechei os olhos e respirei fundo. O silêncio não doía mais. Ele acolhia. Ele curava. Ele era cheio de vida. E quando abri os olhos de novo, vi Dr. Almir chegando a pé, com uma sacola na mão. Trouxe pão de queijo da minha irmã, disse ele subindo na varanda. Pensei que a senhora podia gostar de companhia. Sorri. Pode sentar. A gente comeu em silêncio, olhando o céu escurecer. E depois de um tempo, ele falou: Dona Elisa, a senhora salvou muita vida aqui. Balancei a cabeça. Eles me salvaram também. E era verdade. Cada bicho rejeitado que chegou até mim me ensinou algo. Que o mundo joga fora o que acha que não serve mais, mas que sempre há quem enxergue valor onde os outros só veem peso. Que cuidar não é fraqueza, é força. Que recomeçar é possível, mesmo quando parece tarde demais. Que a gente não precisa ser perfeito para merecer amor. Só precisa estar vivo e disposto a tentar de novo. Olhei para todos aqueles bichos, cada um com sua história de abandono, cada um agora em paz, e entendi o que Josias quis dizer naquela carta. Esta terra sempre valeu. Só precisava de alguém que acreditasse. Eu acreditei. E ela floresceu. 3 anos depois, o portão agora tinha uma placa de madeira pintada à mão. O lugar onde tudo ganha uma segunda chance. Carros chegavam quase todo dia. Gente de longe, gente da vila, gente que ouvia falar e vinha conferir. Alguns traziam bichos, outros traziam doações. E alguns vinham apenas sentar na varanda, tomar um café e ficar em silêncio, porque o lugar tinha algo que acalmava. Eu não estava mais sozinha. Tinha uma equipe de 5 voluntários fixos. Tínhamos cercados novos, galpões reformados, uma horta grande que alimentava tanto a gente quanto os bichos. Tínhamos até uma escolinha que recebia crianças da vila para ensinar sobre cuidado com animais. E no meio de tudo, eu, mais velha, mais cansada, mais viva de verdade. Numa manhã, a menina do coelho voltou. Já estava maior, quase adolescente, veio com o pai. Vim ver o Nuvem, disse ela sorrindo. Levei ela até o cercado. Nuvem estava lá, gordinho, feliz, cercado de outros 3 coelhos que tinham chegado depois dele. Quando viu a menina, ele pulou até a cerca. Ela o pegou no colo, abraçou, chorou de alegria.
Obrigada por cuidar dele, disse ela. A senhora salvou ele. Segurei a mão dela. Ele me salvou também, porque era isso. No fim, a gente se salvava uns aos outros. Naquela noite, quando todos foram embora e o sítio voltou ao silêncio, sentei na varanda. Fiel estava velho agora, mas ainda dormia aos meus pés. Rosa tinha tido uma bezerra que chamei de Esperança. Trovão pastava tranquilo, quase sem mancar, e dezenas de outros bichos enchiam aquele lugar de vida. Olhei para o céu estrelado e sussurrei. Eu achei meu lugar, Renato. Achei minha razão. E pela primeira vez em anos, sorri sem dor. Porque o que o mundo jogou fora, tanto os bichos quanto eu, encontrou aqui um lugar para florescer. E quando a gente floresce, a gente ensina os outros que também é possível, que nunca é tarde, que sempre há uma segunda chance. Basta alguém acreditar. Epílogo. As raízes do recomeço. O amanhecer dos 5 anos. O sol nascia devagar sobre o sítio, tingindo de laranja os pastos onde dezenas de animais começavam a se movimentar. 5 anos tinham passado desde que eu desenterrara o cofre de Josias. 5 anos desde que transformara aquela terra rejeitada em um refúgio. E naquela manhã de abril, o lugar parecia um milagre vivo. Eu acordei antes das 5, como sempre. O corpo já não reclamava tanto. Os 62 anos pesavam menos agora, porque tinha um propósito. Fiel não estava mais aos meus pés. Ele tinha partido 6 meses atrás, de velhice, dormindo tranquilo depois de uma vida inteira de lealdade. Chorei por 3 dias. Mas agora, em seu lugar, dormia Raio, um vira-lata jovem que chegara atropelado e que agora me seguia por todo lado com a mesma devoção. Preparei o café na cozinha que agora tinha fogão novo, geladeira e até uma mesa grande onde os voluntários tomavam café da manhã juntos aos sábados. A casa não era mais aquela construção caindo aos pedaços. Tinha piso novo, paredes pintadas, janelas com vidro e cortinas que eu mesma costurei. Mas mantive a simplicidade. Não precisava de luxo. Precisava de funcionalidade. Saí para a varanda com a caneca de café fumegante nas mãos e olhei o que tinha se tornado meu mundo. À esquerda, o pasto principal onde Rosa, agora com 8 anos, pastava ao lado de Esperança, sua filha, e de Milagre, uma bezerra que nascera prematura e que ninguém achava que sobreviveria. As 3 estavam gordas, saudáveis, com pelos brilhantes. Rosa ainda dava leite, não tanto quanto antes, mas o suficiente. Eu nunca venderia ela. Ela ficaria aqui até o fim de seus dias, pastando tranquila, merecendo a paz que conquistou. À direita, o cercado dos cavalos. Trovão tinha 16 anos agora. Caminhava devagar, mas ainda pastava todo dia, ainda relinchava quando eu me aproximava. Ao lado dele, outros 4 cavalos. Ventania, uma égua que chegara desnutrida de um aras falido, Coragem, um cavalo de carga que o dono ia abater, Liberdade, uma potranca nascida aqui no sítio, e Alvorada, um cavalo cego que um circo abandonou. Mais adiante, os galinheiros. Não eram mais aquelas estruturas improvisadas de tábuas velhas. Agora tínhamos 3 galinheiros grandes, bem construídos, com poleiros adequados, ninhos limpos e proteção contra predadores. Mais de 50 galinhas, galos, patos e gansos viviam ali. Alguns tinham chegado de granjas que iam fechar. Outros resgatados de situações de maus tratos. E todos botavam ovos que a gente vendia na vila para ajudar a pagar a ração. Os cabritos e ovelhas tinham um pasto só deles, cercado com arame novo e com sombra de árvores que plantamos. Flor, a cabra que quase morrera na tempestade, agora era mãe e avó. Tinha dado cria 3 vezes, e seus filhotes cresceram fortes. Nenhum deles saiu daqui. Esse era o combinado. Quem chegava, ficava. Não era um lugar de passagem, era um lar definitivo. E então havia os cachorros, 18 no total. Cada um com sua história, cada um com seu trauma. Cada um com seu jeito de demonstrar gratidão.
Eles dormiam em casinhas espalhadas pelo terreno, brincavam juntos, latiam quando alguém chegava e faziam uma festa toda vez que eu aparecia. Raio era o mais jovem. Tinha também a Lua, uma cadela que chegara prenha e dera cria aqui. Trovão 2, que ganhou o nome em homenagem ao fiel. Estrela, sol, nuvem, chuva. Cada nome escolhido com cuidado, cada nome significando recomeço. Doutor Almir dizia que eu era louca de dar nome para todo mundo. Mas eu não conseguia chamar um bicho de o cachorro ou a galinha. Cada um tinha personalidade, cada um merecia ser reconhecido. Tomei o último gole de café e desci para o terreiro. Raio me acompanhou, a língua para fora, a alegria estampada nos olhos. A rotina começava. Primeiro a alimentação. Eu não fazia mais tudo sozinha. Tínhamos uma equipe agora. 5 voluntários fixos que vinham de segunda a sexta e mais uns 10 que revezavam aos finais de semana. Mas eu ainda fazia questão de participar de tudo. De distribuir a ração dos cavalos, de jogar milho para os galos, de levar água fresca para os cachorros, de verificar se todos estavam bem. Clarice, uma moça de 20 e poucos anos que se formara em veterinária e decidira trabalhar aqui de graça, chegou às 6h30. "Bom dia, dona Elisa!" gritou ela, descendo da moto. "Bom dia, filha! Trouxe o remédio do Coragem?" "Trouxe, e também vim ver como está a Lua. Os filhotes já devem estar prontos para a vacina. A gente trabalhou lado a lado a manhã inteira." Clarice examinava os animais. Eu ajudava a segurar, a acalmar, a conversar com eles. Tinha aprendido muito nesses anos. Sabia identificar sinais de doença, sabia quando era urgente e quando podia esperar. Mas Clarice era essencial. Ela salvara vidas que eu sozinha não conseguiria. Às 9, chegou seu Sebastião. Um senhor de 70 anos que era viúvo também e que tinha começado a vir como voluntário 3 anos atrás. Ele cuidava da horta, consertava cercas, pintava os galpões. Dizia que o trabalho aqui mantinha ele vivo. "Dona Elisa, trouxe umas mudas de couve que a comadre me deu", disse ele, tirando o chapéu. "Posso plantar ali perto da cerca?" "Pode, seu Sebastião. E já comeu?" "Tem pão de queijo na cozinha." Ele sorriu, aquele sorriso cansado, mas feliz, e foi comer. Ao meio-dia, paramos para almoçar. Era sempre uma refeição simples: arroz, feijão, uma carne de vez em quando, salada da horta. A gente comia na varanda, conversando, rindo, compartilhando histórias. Era uma família estranha, reunida não pelo sangue, mas pelo amor aos bichos e pelo desejo de fazer diferença. Depois do almoço, enquanto Clarice descansava na sombra e seu Sebastião cochilava numa rede que ele mesmo pendurou entre 2 árvores, eu fui caminhar pelo sítio. Gostava de fazer isso todo dia. Andar pelos pastos, observar cada canto, verificar se estava tudo bem. Era meu momento de conexão com aquele lugar, de gratidão pelo que ele tinha se tornado. Parei perto do cercado dos cavalos e Trovão veio até a cerca. Acariciei seu focinho, já grisalho, e ele fechou os olhos. "Você está velho, meu velho", sussurrei. "Mas ainda está aqui, ainda está firme." Ele bufou como se concordasse. Pensei em quantas vezes achei que ele ia morrer. Quantas vezes achei que nenhum de nós ia sobreviver. E, no entanto, ali estávamos, mais velhos, mais cansados, mais vivos e em paz. Continuei caminhando até chegar ao lugar que eu mais amava, o memorial. Era um cantinho do sítio, debaixo de uma paineira grande, onde eu tinha colocado pedras pintadas com os nomes de todos os bichos que tinham partido. Fiel estava lá. Assim como o primeiro Trovão, que morrera de velhice 2 anos atrás. Assim como 3 galinhas que não resistiram a uma doença. Assim como o Relâmpago, um cachorro que chegara velho demais e vivera apenas 6 meses aqui, mas 6 meses de dignidade. Eu me ajoelhei e limpei as folhas que tinham caído sobre as pedras. "Sinto falta de vocês", falei baixinho. "Mas obrigada por terem estado aqui.
Obrigada por terem me ensinado tanto. O vento balançou as folhas da paineira e eu senti como se eles estivessem respondendo. Voltei para casa no fim da tarde, quando o sol já estava baixo. Clarice tinha ido embora. Seu Sebastião também, e o sítio voltava àquele silêncio cheio de vida. Os cachorros descansando, os cavalos pastando, as galinhas se recolhendo, as cabras ruminando. Sentei na varanda como sempre fazia, e raio deitou aos meus pés. 5 anos. Parecia pouco e parecia muito. Parecia ontem que eu tinha chegado aqui com uma mala velha e o coração vazio. E agora, olhando ao redor, eu via um universo inteiro construído sobre a crença de que nada é descartável. De que tudo pode ter uma segunda chance. Peguei o caderno velho onde eu anotava tudo, cada bicho que chegava, cada história, cada transformação. Já tinha 3 cadernos cheios. E comecei a escrever sobre aquele dia, sobre como Rosa tinha me olhado de um jeito especial, sobre como o trovão tinha galopado, mesmo manco, sobre como Lua amamentava seus filhotes com tanta delicadeza. Escrever tinha virado minha forma de não esquecer, de honrar cada vida que passava por aqui. E enquanto escrevia, ouvi o barulho de um carro. Olhei para o portão e vi uma caminhonete velha parar. Saiu um homem, alto, de chapéu, carregando uma gaiola. Meu coração apertou. Mais um, sempre mais um. O papagaio, que não falava. O homem se aproximou devagar, a gaiola balançando na mão. Dentro, um papagaio verde, imóvel, com as penas opacas e os olhos sem brilho. Boa tarde, disse ele, tirando o chapéu. A senhora é Dona Elisa? Sou. Em que posso ajudar? Ele colocou a gaiola no chão e suspirou fundo. Esse aqui é o Chico. Era do meu pai. Meu pai morreu faz 3 meses. E o Chico parou de falar. Parou de comer direito. Fica só assim, parado, como se estivesse esperando meu pai voltar. Olhei para o papagaio. Ele me encarou de volta, mas sem reagir. Já levou num veterinário? Levei. Disseram que não tem nada de errado no corpo dele. Disseram que é luto, que bicho também sente luto. A voz do homem falhou. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Eu tentei cuidar, juro que tentei, mas eu trabalho fora o dia inteiro, moro sozinho. E o Chico, ele não me quer. Ele quer meu pai. E eu não sei mais o que fazer. Me ajoelhei perto da gaiola. Chico não se mexeu, mas seus olhos, pequenos e escuros, me observavam. Seu pai falava muito com ele? Falava o dia inteiro, contava história, cantava, brincava. Chico repetia tudo. Era engraçado. Mas depois que meu pai se foi, ele não fala mais nada. E pode deixar ele comigo, falei levantando. Mas preciso que você entenda uma coisa. Não sei se ele vai voltar a falar. Não sei se ele vai voltar a ser como era. Mas posso prometer que ele não vai ficar sozinho. O homem assentiu, aliviado e triste ao mesmo tempo. Obrigado, muito obrigado. Ele foi embora e eu fiquei ali, segurando a gaiola, olhando para o papagaio que tinha perdido seu mundo. Levei Chico para dentro de casa. Coloquei a gaiola na sala, perto da janela, onde ele podia ver o movimento dos outros bichos. Preparei frutas frescas, colocei água limpa, deixei a porta da gaiola aberta. Você pode sair quando quiser. Falei para ele. Aqui você é livre. Chico não se mexeu. Durante os primeiros dias ele não fez nada. Não comia, não bebia, não se mexia. Só ficava ali, olhando para frente, como se estivesse esperando algo que nunca viria. Eu comecei a falar com ele. Todo dia, toda hora. Contava sobre os bichos lá fora. Sobre Rosa, sobre Trovão, sobre Raio. Contava sobre o Renato, sobre como eu também tinha me sentido perdida. Sobre como a gente aprende a viver de novo, mesmo quando parece impossível. Sei que está difícil, Chico, dizia eu sentada perto da gaiola. Sei que você sente falta dele. Eu também sinto falta do meu. Mas a gente não morreu. A gente ainda está aqui. E se a gente ainda está aqui, tem que tentar. No 5º dia, ele comeu uma uva.
No 7º dia, bebeu água. No 10º dia, saiu da gaiola pela primeira vez e ficou parado na beirada da janela, olhando o sítio lá fora. Clarice veio visitá-lo. Dona Elisa, papagaio precisa de estímulo, precisa de som, de movimento, de companhia. Ele tem. Eu falo com ele o dia inteiro, mas ele precisa de mais. Que tal colocar música? Levar ele para fora? Comecei a colocar rádio ligado, música sertaneja, que era o que eu gostava e que imaginava que o pai dele também gostava. E levava Chico para a varanda dentro da gaiola aberta para ele ver o movimento dos bichos, ouvir os sons, sentir o vento. Aos poucos ele foi voltando, não de uma vez, não do jeito que era antes, mas voltando. Começou a comer melhor, começou a se limpar, começou a movimentar as penas. E numa manhã, enquanto eu varria a varanda, ele fez um som, um piado baixinho, quase inaudível. Parei na hora. Chico, ele me olhou e piou de novo. Não era palavra, mas era som, era vida. Sentei no chão e chorei de felicidade. Você vai ficar bem, sussurrei. Vai demorar, mas você vai ficar bem. 2 semanas depois, Chico falou a primeira palavra. Eu estava fazendo café quando ouvi. Uma voz rouca, cansada, mas clara. Bom dia. Derrubei a colher, corri para a sala. Chico estava na janela, olhando para mim. Você falou? Perguntei, incrédula. Bom dia, repetiu ele. Ri, chorei e respondi. Bom dia, Chico. Bom dia. A partir dali, ele começou a falar mais. Palavras soltas. Frases curtas. Água. Bom dia. Obrigado. E depois, numa tarde, enquanto eu conversava com seu Sebastião na varanda, ele disse: saudade. A gente parou de conversar. Olhamos para ele. Chico estava parado no poleiro, a cabeça baixa. Saudade, repetiu mais baixo. E eu entendi. Ele estava curando. Não esquecendo, mas curando. Chico se tornou parte do sítio. Ficava na varanda durante o dia, conversando com quem passava, repetindo frases, fazendo piadas velhas que devia ter aprendido com o pai. As crianças que vinham visitar o refúgio adoravam ele. E ele, aos poucos, aprendeu a gostar de companhia de novo. Mas toda noite, antes de dormir, ele dizia a mesma coisa: saudade. E eu respondia: eu sei, Chico, eu também, porque a gente nunca esquece quem perdemos. A gente só aprende a carregar a falta de um jeito que dói menos. O dia que quase desisti, mas nem tudo foram vitórias. Foi num inverno rigoroso, 2 meses depois de Chico chegar, que tudo quase desmoronou. Começou com uma doença nas galinhas. Uma a uma, começaram a ficar fracas, parar de comer, definhar. Clarice tentou de tudo, remédios, vitaminas, isolamento, mas a doença se espalhou rápido. Perdemos 12 galinhas em 3 semanas. Eu enterrava cada uma debaixo da paineira, no memorial, e chorava. Sentia que estava falhando, que não estava fazendo o suficiente. E então Rosa ficou doente. Foi de repente. Ela que estava bem, pastando tranquila, de uma hora para outra parou de comer. Deitou no pasto e não se levantou mais. Clarice veio correndo, examinou, aplicou medicação. É infecção grave, disse ela, a voz preocupada. Precisa de antibiótico forte, precisa de tratamento intenso. Então faz. Dona Elisa, o remédio é caro, muito caro. E mesmo com o remédio, não sei se ela aguenta. Ela já está velha. Olhei para Rosa, deitada ali, respirando com dificuldade. Ela que tinha sido a primeira a se recuperar. Ela que tinha me dado leite quando eu não tinha nada. Ela que tinha sido símbolo de que era possível recomeçar. Não importa, falei firme. Faz o tratamento. Clarice comprou o remédio com o próprio dinheiro. Eu prometi que pagaria, nem que levasse meses. E começamos o tratamento. 3 vezes por dia eu aplicava a injeção. Ficava ao lado dela, conversando, acariciando, pedindo para ela aguentar. Você não pode desistir, Rosa, dizia eu, a voz trêmula. Você me ensinou a não desistir.
Agora aguenta. Só mais um pouco. Mas Rosa piorava. Esperança, sua filha, ficava ao lado dela, sem entender. Mugia baixinho, como se estivesse chamando a mãe. E Rosa, fraca demais, mal respondia. Foram os 5 dias mais difíceis da minha vida. Eu dormia no pasto, ao lado dela, embaixo de um cobertor. Seu Sebastião me levava comida. Clarice vinha 2 vezes por dia verificar, mas Rosa não melhorava. Na 5ª noite, pensei em desistir. Estava exausta, desesperada. Olhei para Rosa, inconsciente, respirando cada vez mais fraco e pensei, ela vai morrer e eu não posso fazer nada. Foi aí que ouvi a voz de Chico. Ele tinha vindo com seu Sebastião na gaiola, porque eu não voltava para casa. E ele, da varanda, gritou, não desiste! Olhei para ele incrédula. Não desiste! Repetiu Chico, balançando as asas. E eu não sei se foi coincidência, não sei se ele estava só repetindo algo que ouviu, mas naquele momento aquelas palavras me deram força. Levantei, limpei as lágrimas e disse para Rosa, você ouviu o Chico, a gente não desiste. No 6º dia, Rosa abriu os olhos. No 7º, levantou a cabeça. No 8º, comeu capim. No 9º, se levantou sozinha. E no 10º dia, Rosa estava de pé, pastando ao lado de Esperança, como se nada tivesse acontecido. Clarice não acreditou. Dona Elisa, isso é milagre. Não tem outra explicação. Mas eu sabia que não era milagre, era teimosia, era amor, era a recusa de aceitar que algo precioso podia ser perdido sem luta. Abracei Rosa, chorei no pescoço dela e agradeci. Mas aquele episódio me deixou marcas. Percebi que o refúgio estava crescendo demais, que eu estava cansada, que não podia fazer tudo sozinha. Numa reunião com os voluntários falei, a gente precisa de mais ajuda. Precisa de mais gente, mais estrutura, mais recursos. Dr. Almir, que agora era praticamente um membro fixo da equipe, sugeriu. Que tal pedir doações oficialmente? Abrir uma conta, fazer uma campanha, divulgar o trabalho? Eu resisti à ideia. Não queria transformar aquilo em negócio. Não queria que perdesse a essência. Mas seu Sebastião disse algo que mudou minha opinião. Dona Elisa, a senhora não está pedindo para si. Está pedindo por eles. E eles merecem o melhor. Ele estava certo. Então aceitamos ajuda, fizemos uma campanha na vila, espalhamos a palavra e as doações começaram a chegar, sacos de ração, dinheiro, materiais de construção. Até uma empresa de Goiânia mandou um caminhão cheio de suprimentos. Com as doações, construímos mais 2 galpões. Reformamos os cercados, compramos medicamentos, contratamos Clarice oficialmente para ela trabalhar meio período. E o refúgio deixou de ser só meu, virou de todo mundo que acreditava. A menina que voltou. Foi numa tarde de setembro, quase no final do inverno, que ela apareceu. Eu estava organizando a ração quando ouvi um carro. Olhei e vi uma moça descendo. Levei alguns segundos para reconhecer. Era ela, a menina do coelho. Só que não era mais menina. Tinha uns 15, 16 anos, mais alta, cabelo comprido, mas os mesmos olhos gentis. Dona Elisa, gritou ela correndo até mim. Meu Deus, como você cresceu! Ela me abraçou apertado. Vim ver o Nuvem e também vim pedir uma coisa. Levei ela até o cercado dos coelhos. Nuvem estava lá, velho já, mas ainda forte. Quando viu a menina, ele pulou até a cerca. Ela o pegou no colo, beijou, chorou. Obrigada por ter cuidado dele todos esses anos, disse ela. Obrigada por ter feito esse lugar existir. De nada, filha. Mas o que você queria pedir? Ela respirou fundo. Eu quero ser voluntária. Quero trabalhar aqui. Ajudar os bichos como você ajudou o Nuvem. Fiquei surpresa. E a escola? Eu termino esse ano. E no ano que vem, quero fazer veterinária. Mas enquanto isso, quero estar aqui, todo fim de semana. Nas férias, sempre que puder. Sorri. E disse, então seja bem-vinda. A partir daquele dia, Isabela,
Era esse o nome dela. Se tornou parte essencial do refúgio. Vinha todo sábado e domingo. Ajudava na alimentar, limpar, cuidar. Conversava com os bichos com uma paciência infinita. E tinha um jeito especial com os mais traumatizados. Foi ela quem conseguiu que um cachorro resgatado de briga parasse de rosnar para todo mundo. Foi ela quem ensinou uma égua resgatada de maus tratos a confiar de novo. Foi ela quem passou noites ao lado de um gato atropelado até ele se recuperar. E vendo ela trabalhar, vendo a paixão nos olhos dela, eu entendi. O refúgio ia continuar, mesmo depois de mim, porque havia uma nova geração que acreditava. O legado. Os anos seguintes trouxeram mudanças. Seu Sebastião partiu dormindo aos 74 anos, numa tarde tranquila, depois de um dia inteiro trabalhando na horta. Enterramos ele no cemitério da vila, mas plantei uma árvore em homenagem a ele aqui no sítio. Uma jabuticabeira, porque ele adorava jabuticaba. Dr. Almir se aposentou, mas continuou vindo toda semana, porque dizia que o refúgio era sua terapia. Clarice se formou especialista em animais de grande porte e trouxe conhecimentos novos. Salvou vidas que antes seriam impossíveis. Isabela entrou na faculdade de veterinária e continuou vindo sempre que podia, trazendo colegas, espalhando a palavra, transformando aquele lugar em referência. E eu envelheci. Os cabelos ficaram completamente brancos. As rugas se aprofundaram. O corpo reclamava mais, mas continuei. Porque enquanto eu pudesse andar, pudesse cuidar, pudesse amar, eu não pararia. Numa manhã de abril, 10 anos depois de eu ter chegado aqui, recebi uma visita inesperada. Era o prefeito da vila. Veio acompanhado de 2 pessoas da prefeitura e de um fotógrafo. Dona Elisa, viemos fazer uma proposta, disse ele, sério. Meu coração apertou. Achei que ia ser algo ruim, que iam tentar fechar o refúgio, alegar alguma irregularidade, me tirar dali. Queremos oficializar o refúgio como patrimônio cultural da região, continuou ele. Queremos apoiar com recursos municipais. Queremos que esse lugar seja reconhecido pelo que ele é, um exemplo de humanidade. Fiquei sem palavras. E mais, disse uma das mulheres. Queremos que a senhora conte sua história. Queremos registrar tudo, para que outras pessoas possam fazer o mesmo em outros lugares. Concordei, não pela fama, não pelo reconhecimento, mas porque se aquilo inspirasse uma pessoa, uma só pessoa, a não desistir, a acolher, a cuidar, então valeria. Nos meses seguintes, jornalistas vieram, fizeram reportagens. Filmaram o sítio, entrevistaram os voluntários e a história se espalhou. Começaram a chegar cartas de gente do Brasil inteiro, pessoas dizendo que tinham aberto refúgios nas suas cidades inspiradas no nosso, pessoas agradecendo por mostrar que é possível. E eu percebi, o que começou como minha salvação tinha virado salvação para muita gente. O último pôr do sol. Estou com 71 anos agora. Meu corpo está cansado. Acordo com dores, caminho devagar, mas ainda acordo antes do sol nascer. Ainda preparo café. Ainda vou ver cada bicho um por um. Rosa partiu há 2 anos, de velhice, dormindo tranquila no pasto, onde sempre viveu. Esperança agora é a matriarca. E Milagre, que não deveria ter sobrevivido, é mãe de 2 bezerras lindas. Trovão também partiu. Foi difícil. Ele que tinha sido o símbolo da resistência, da recusa em desistir. Mas ele viveu 16 anos aqui, em paz, com dignidade. E quando fechou os olhos pela última vez, eu segurei sua cabeça e agradeci por tudo que ele me ensinou. Chico ainda está vivo. Tem mais de 20 anos. Ainda fala. Ainda faz piadas. E toda manhã, quando eu saio na varanda, ele diz, "Bom dia, Dona Elisa." E eu respondo, "Bom dia, Chico. Raio está velho também, mas ainda me segue." E os outros cachorros, dezenas deles agora, enchem esse lugar de vida. Isabela se formou, virou veterinária e voltou.
Não como voluntária, mas como coordenadora oficial do refúgio. Ela que agora toma as decisões, que gerencia a equipe, que cuida de tudo. E eu finalmente posso descansar. Numa tarde de setembro, sentada na varanda, olhando o sol se pôr sobre os pastos, Isabela se sentou ao meu lado. Dona Elisa, posso perguntar uma coisa? Pode. A senhora já pensou em parar, em descansar de verdade? Sorri. Todo dia. Mas aí eu olho ao redor e vejo tudo isso. E penso, como eu vou parar? Ela segurou minha mão. A senhora não precisa mais carregar tudo sozinha. A gente está aqui. Eu, a Clarice, o doutor Almir, todos os voluntários. Esse lugar vai continuar, com ou sem a senhora, porque a senhora plantou algo que não morre. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Você tem certeza? Absoluta. Olhei para o horizonte, para o céu laranja e rosa, para os bichos descansando, para o sítio que tinha sido minha maldição e virou minha bênção. E pela primeira vez em 10 anos, permiti que o cansaço me vencesse, não o cansaço de desistir, o cansaço de quem trabalhou bem, de quem cumpriu sua missão. Então tá bom, sussurrei. Eu confio em você. Isabela sorriu. E ficamos ali, em silêncio, vendo o sol desaparecer. Epílogo do epílogo. O que fica Elisa faleceu aos 73 anos, numa manhã de primavera, dormindo na sua cama, cercada pelos sons dos bichos que amava. O refúgio não fechou. Ao contrário, cresceu. Isabela assumiu completamente, ampliou as instalações, formou uma rede de voluntários ainda maior e transformou aquele lugar em referência nacional de bem-estar animal. Hoje, 15 anos depois da morte de Elisa, o refúgio abriga mais de 200 animais. Recebe visitas de escolas, universidades, pesquisadores e inspirou a criação de outros 30 refúgios pelo Brasil. Na entrada, há uma placa de bronze. O lugar onde tudo ganha uma segunda chance. Fundado por Elisa Maria, que nos ensinou que nada é descartável quando há quem acredite. E todo dia, ao amanhecer, Isabela sobe na varanda que Elisa tanto amava, segura uma caneca de café, olha para o sítio e diz: Obrigada, dona Elisa, por tudo. Porque o legado de Elisa não está apenas nos bichos que salvou, está nas pessoas que ela transformou, nas vidas que tocou, na certeza que plantou de que é possível fazer diferença, mesmo quando o mundo diz que não. Que o que parece perdido pode florescer, que o que ninguém quer pode ter valor incalculável, e que a segunda chance não é só para os bichos, é para todos nós, sempre.